Tá, obrigado. Eu não estou acostumado a falar em microfone, porque a minha voz já é muito alta e surdo. Todo surdo pensa que todo mundo é surdo. Eu espero que aí no fim estão me ouvindo. E sem o microfone? Ah. Bom, deixa aqui, não vai atrapalhar nada. Bom, meu nome é Milton. Na verdade, eu sou José Milton da Costa. A minha mulher me chama de Zé. Para vocês, eu também sou Zé. Eu acho que aqui na sala não tem ninguém que me conheça. Ou sim? Tem um que me conhece? Oh, meu Deus. É, tá lá. Já tem um, tá vendo? 2. Que beleza, que maravilha. Para mim, é muito mais que uma honra estar esta noite aqui. Realmente, para mim, é um momento de muita alegria saber que eu estou pisando numa casa tão sagrada com esse nome maravilhoso que é de... Tá baixo, né? Tá baixo. Ah, você quer para você. Não, tá para os outros, pessoal lá. Estar nessa casa de Gabriel Delany, para mim é assim uma bênção, porque nós somos herdeiros de um nome de um amigo fantástico de Allan Kardec. Amigo de primeira e de última hora. Ao lado de Camille Flammarion. Então é uma bênção para mim. Eu agradeço de coração o convite que me foi feito. Eu trabalho há alguns anos já proferindo palestra em outras casas, mas aqui é a primeira vez. Agora já fazendo 81 anos, a gente foi lembrado um pouco pelo Gabriel Delany. Que maravilha. Tenham paciência comigo, porque pode ser que eu tussa durante a palestra, porque eu estou saindo de uma crise de sinusite. Então, para tudo aqui na garganta. O convite que me foi feito de um tema que foi muito bom, porque eu tive que pesquisar bastante, é sobre as mulheres no Evangelho. A figura principal de mulher no Evangelho não tem outra a não ser Maria de Nazaré. Que todos nós possamos nos sentir revestidos com o manto azul de luz e de paz de nossa mãezinha querida. Que a paz de Jesus também esteja no coração de todos vocês. Eu nasci em 1942. Minha mãe já tinha dado à luz de uma menina, perdeu. Eu fui o primeiro de uma lista de 9 irmãos. A cidadezinha que eu nasci fica um pouco à frente de Aparecida do Norte, na Dutra, sentido quem vai para Itajubá, na Baixada da Serra ali, a cidade chama-se Piquete. Lá também nasce gente. A minha mãe nasceu em 1923. Dia 23 de maio, agora, ela completaria ser viva 100 anos. Não conheço nenhuma mulher mais fantástica do que a minha mãe. Lembro perfeitamente como as mulheres eram tratadas na década que a minha mãe nasceu. Era de envergadura moral a toda prova. Não tinha nem o primário completo. Meu pai era analfabeto e só foi aprender a assinar o nome dele porque fez o Mobral. Os mais velhos vão se lembrar desse programa que tinha. E outra coisa, ele assinava, mas não sabia o que estava assinando. Ele nunca leu um livro, nunca leu um jornal, nunca assistiu uma televisão. Nada. Era proibido, terminantemente proibido, qualquer livro dentro da minha casa. Se eu fui aprender a ler na escola, pela insistência da minha mãe. Ela conseguiu educar, criar 9 filhos. Todos com faculdade. Trabalhando no campo, trabalhando na roça. Menino descalço no alto de um morro. Foi assim que eu me vi nascer. Primeira mulher que a gente tem contato no mundo é com a mãe da gente. Não tem como ser diferente. Né? E era de uma envergadura moral, de uma autoridade moral, no instante em que todas as mulheres eram submissas. Eram totalmente submissas. No meu nome, não consta o sobrenome da minha mãe. E nenhum dos meus irmãos. No cartório,
o homem ia registrar os filhos, era só com o nome do pai. Não tinha o nome da mulher em nenhuma certidão que vocês vão encontrar no meu tempo. A mulher era subserviente, não trabalhava fora. As únicas mulheres que trabalhavam no meu tempo de garoto eram as professoras primárias. Era a única profissão que elas podiam exercer naquela época. Talvez já algumas raríssimas médicas, outras universitárias, mas grandes exceções. As mulheres eram submissas aos seus maridos. Eu nunca soube o que é ganhar um ordenado meu limpinho na minha mão. Todo o dinheiro do pagamento eu tinha. Ela exigia, era uma obrigatoriedade que nós entregássemos os ordenados a ela. Claro, no começo era só eu. 16 anos eu já trabalhava numa indústria química, porque eu tinha já a formação de técnico químico. De uma rigidez moral a toda a prova. Dentro de casa, se meu pai estivesse recebendo um homem, uma pessoa, na sala, estivesse conversando com algum homem na sala, a minha casa tinha 2 portas, uma de entrada e outra de saída da cozinha, nenhuma criança podia passar ao largo, por perto onde meu pai estivesse, nem ficar ouvindo conversas. A mulher só era permitido entrar se ela fosse servir um cafezinho, sempre longe, sempre na retaguarda, mas uma grande mulher que existia à sombra do meu pai. Os homens mudaram muito do meu tempo para cá. Nós, homens, aqui tem alguns homens, talvez na minha idade ou na mesma faixa que eu, nós aprendemos a conviver com a mulher, porque a mulher era simplesmente tratada como se fosse propriedade do marido. E se voltarmos, isso estou falando de 100 anos atrás, se voltarmos à idade do Mestre Jesus, 2000 e poucos anos atrás, as mulheres não podiam ter bens em seu nome, elas não eram herdeiras de absolutamente nada. Elas eram propriedades. Olha o que eu estou dizendo, ela é propriedade do pai, todas as mulheres. Se porventura ela deixasse de ser propriedade do pai, com certeza que ela foi negociada para um casamento. E ela casava, deixava de ser propriedade do pai e passava a ser propriedade do marido. Se o marido viesse a falecer, ela obrigatoriamente tinha que casar com um cunhado, para que a herança, o dinheiro, que não era direito dela, ela não possuía direito de herança, isso perpetuasse na família. Caso não tivesse esse cunhado, ela teria que ter um filho para ser o responsável por ela. E, se nada disso acontecesse, ela tinha que receber a tutela de alguém. Mulher era considerada até sem alma. Olha que absurdo. Era considerada sem alma. Ela não podia ter nada em seu nome, não podia dar absolutamente nada. As coisas começaram a mudar dos meus 80 anos para cá. Hoje a mulher até vota. Mulher não sabia o que era votar até 80 anos atrás. Essa era a realidade. Totalmente submissas aos maridos. Mas o tempo foi passando e nós, rapazes, aprendemos a conviver com as mulheres com quem nós vivemos hoje. Para pegar na mão, levava 3 meses de namoro. Para dar o primeiro beijo, eu não tenho ideia, mas em torno de 6 meses a 8 meses. E outras coisas, só se casasse. Só se casasse. Hoje está tudo tão fácil. A mulher, nesses últimos 80 anos, conseguiu a sua liberdade, a sua autonomia. Ela não é mais subserviente ao homem. Mas aconteceu um detalhe. A mulher não está no mercado de trabalho para competir com os homens. Elas não estão em competição. Não estão querendo mostrar que elas são mais capazes, mais competentes. Houve uma necessidade imperiosa, há muitos anos atrás, em que as mulheres também tivessem que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Essa foi a realidade. Mas era assim, quando eu casei, é o seguinte, minha mulher era professora, ela falava, o que é meu, o que é seu é nosso.
Mudou um pouco a figura. O homem tinha a última palavra. Já vou. Não é assim? E eu virei Jaque depois de velho. Já que você não está fazendo nada, dá a volta com a cachorrinha. Já que você não está fazendo nada, vá no supermercado. E eu hoje não sou nem mais Zé, virei Jaque. Então, o homem não é tão submisso. Mas você acredita que tem mulher que manda nome de verdade? São autoritárias? Mas só tem um detalhezinho. Nós estamos no ano de 2023. 100 anos, um século da existência de minha mãe, se fosse viva. Eu estou fazendo 81. Vocês acreditam que no Brasil, ainda hoje, ainda agora, vou contar no dedo para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Em alguma parte do Brasil tem uma mulher sendo violentada. Fisicamente, sexualmente ou moralmente. Apanha. Os boletins de ocorrência, quando elas tomam essa consciência de ir poder denunciar, porque muitas vezes não o fazem por medo, a cada 5 segundos uma mulher aqui no nosso país, que é considerado subdesenvolvido. Mas nos países mais avançados são 15 mulheres, a cada 15 segundos uma mulher é violentada. A cada 15. Vocês multipliquem 5 segundos por 60 dá 12 mulheres por minuto. Vocês acham pouco? Então vamos ver por hora, só fazer as contas. Multiplica por 60 minutos, vai dar 72 mulheres no minuto. A hora, 60 minutos. Multiplique por 60. Querem saber por dia? Multiplique por 24. Vocês querem saber por ano? Multiplique por mês, por semana. Vocês vão ver quantas as estatísticas são das mulheres sendo ainda esmagada. No mercado de trabalho, a diferença competitiva é muito grande. As mulheres, às vezes, não ganham nem a metade do que ganha um homem fazendo a mesma coisa, exercendo as mesmas funções. O problema entre homem e mulher foi sempre de convivência e de relacionamento. Fácil. Quem impera, na verdade, todos os tempos, é o egoísmo. Nós temos necessidades, nós temos interesses, nós temos vontades, nós temos desejos e nós temos o querer. Mas no instante que um quer que as suas vontades, os seus desejos, os elementos do ego prevaleçam sobre o outro, surgiu o egoísmo. Então aí passa a haver submissão. A submissão faz com que as pessoas abaixem a cabeça. E as mulheres hoje, mais do que nunca, sabem que elas não precisam se encolher, não precisam se diminuir para caber na vida de nenhum homem. E o homem também não precisa se diminuir, nem se encolher para caber no universo de uma mulher. Ponto. Está feita a igualdade. É só a pessoa que quer submeter a outra, na verdade, está querendo uma escrava. Mas veja os homens agora, da minha época, ou da época mais de vocês mais jovens. O homem mudou, essa é uma grande verdade. Mas os pensamentos do homem, a nossa cultura, a nossa formação, a nossa tradição, a nossa cultura ainda tem uma visão bastante machista. Infelizmente, século 23. Mas ainda temos uma visão bastante machista. Mulheres, tapem os ouvidos, por favor. Não escute o que eu vou falar. Eu vou conversar com os homens. Qual é a nossa forma comportamental em relação às mulheres? Como é que nós entendemos a alma feminina? Vou falar por mim. Se servir, tudo bem. Nós queremos uma mulher que não seja ciumenta, que não seja neurótica e que não seja depressiva. Está difícil no mercado, mas é o que nós queremos. Ela não pode ser ciumenta, neurótica e depressiva. Que ela entenda que nós precisamos de um tempo para ficarmos com os nossos amigos. Que não seja insegura, que ela demonstre maturidade, mas que confie em nós. Que seja uma boa companhia em qualquer situação.
que não leve tudo tão a sério, que seja econômica e não pródiga, que não seja obcecada por dietas, nem escrava dos dos cosméticos, mas que seja uma mulher vaidosa. Que não implique copinho de cerveja a mais, que tenha o mesmo gosto que o nosso, político, social, religioso, no futebol, etc, etc. Que se dê bem com os meus familiares, ou seja, com os cunhados dela, com o sogro, com a sogra, com os meus parentes, os meus... Não, que ela goste dos meus familiares. Que compreenda a amizade entre homem e uma mulher. Que existe? Existe. Mas está para nascer mulher que acredite entre uma amizade entre um homem e uma mulher. Que seja romântica, que não discuta, não altere a voz, que tenha um ótimo humor o dia inteiro. Levante assim e continue com a cara de fotografia às 24 horas do dia. Que não seja dependente em tudo, que seja encantadora, engraçada, simpática e sorridente. Que se socialize facilmente. Que eu convide amigos para ir na minha casa e ela se dê bem com os meus amigos. Que seja emocionalmente madura, que seja atraente, que nos respeite, nos elogie, que nos aborde, inclusive, intimamente. Que nos respeite, nos elogie, que ame a gente de forma incondicional, que não seja autoritária, sempre querendo dizer que é ela que manda, que nos dê a mesma ou mais atenção do que ela dá para os nossos filhos. Aí duas senhoras se encontram na feira, numa casualidade, pararam o carrinho, atravancaram, a feira já é apertada, para os dois carrinhos. Comadre, quanto tempo que eu não vejo a senhora? Conversa vai, conversa vem. Como é que está seu filho? Ah, meu filho casou com uma mulher. Não vou falar o termo aqui, porque não faz nada. Fica o dia inteiro sem fazer nada dentro de casa. Ele tem que limpar o bumbum do neném, tirar o cocô do cachorro do quintal, limpar a pia das louças, tem que levar café para ela na cama. É um horror, meu filho casou muito mal. Mas você tem uma filha também, ela não, casou com um homem maravilhoso. Limpa o bumbum do neném, vai à feira, recolhe o cocô, lava as louças, leva café para ela na cama. Vocês vejam que as próprias mulheres têm uma visão, a sogra tem uma divisão diferente do que é genro e do que é nora. Eu não estou mentindo, não. Nós estamos em 2023. Agora, as mulheres, sim, destampem os ouvidos. Quais são os sonhos das mulheres e as suas pretensões em relação a nós homens? Nós entendemos a alma feminina? Não. Mas, às vezes, nós também somos incompreendidos pelas nossas mulheres. Tem casais que estão juntos, mas não somam. O que é meu, o que é seu é seu. Tem casais ainda assim? Hoje está tudo na forma como é que fala? Do compartimento das coisas. Né? Nós precisamos aprender a não ter que dividir. Aí, desculpe. Até aproveitar para tomar uma água. Agora, vamos falar das mulheres do Evangelho. Vocês imaginem Jesus ter nascido lá do lado da Palestina, aquele lado lá, há 2000 e poucos anos atrás. As mulheres não tinham direito a absolutamente nada. Como é que ele aprendeu a conviver primeiro com a sua mãe? Essa é a grande mulher do Evangelho. É a Maria de Nazaré. Eu não tenho dúvida disso aí. Mas Maria de Nazaré, ela tinha uma qualidade que as mulheres têm muito mais que os homens. Apesar que eu estou vendo bastante homens aqui no centro.
Normalmente, quando eu comecei no Espiritismo, uns 20 anos atrás, só tinha mulher. Eram raríssimos os homens que frequentam. Se os homens vêm, é porque a mulher dá um puxão. Traz junto. Se dependesse do danado, ele não viria, não. Por si só, não. É a mulher que faz com que o homem trilhe esse caminho da espiritualidade. Porque ela já vem espiritualizada há muito tempo. O que a Igreja Católica fez no decorrer dos anos foi endeusar a mulher que era virgem, que era não sei o quê, para que o filho fosse o Deus. Não podia ter nascido de uma mulher. Deus não precisava ter de filho, ele criou todo mundo. Então, inventaram as histórias da carrocinha, endeusando aquilo que não é verdade. Maria de Nazaré sentiu uma espiritualidade muito grande, porque ela sabia que ela ia dar luz. Ela sabia que estava grávida. Ela foi comunicada pelo seu mentor individual. Vamos entender assim, desse jeito mais simples. E ela vai visitar Santa Isabel, que era prima dela, que já estava de 6 meses para nascer João Batista. E ela resolveu que ia dar o nome de Jesus. Alguém ouve muito falar em José nesses instantes? Né? Nem de Zacarias, que era esposo de Isabel, não. Mas de Isabel todo mundo fala. Quando Maria foi lá para cuidar da sua prima que estava prestes a dar luz, ela já devia estar de 2 a 3 meses de gravidez. Mas quando ela chega na casa de Isabel, as crianças conversam. As crianças conversam. E surge daí o que nós chamamos do Magnífica, que é a conversa entre, logo que chegam, de Isabel com a sua prima Maria de Nazaré. A conversa é isso. Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E Maria responde, minha alma exalta ao Senhor, e meu espírito rejubila de alegria em Deus, meu Salvador. E aí, agora, antes de vir para cá, eu fui até a internet, eu estava querendo pesquisar isso aqui, e eu vou ler para você, leitura mesmo. Eu não consegui guardar de memória ainda. Há uma Ave Maria, escrita, psicografada por Chico Xavier, do espírito Amaral Ornelas. E diz lá, Chico Xavier, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida e seus dons supremos. Senhor é sempre convosco, mensageira de ternura, providência dos que choram à sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro de humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das desmães desvalidas, nossa porta de esperança, e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura até as dores da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem, das dores da luta da alma. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fosse sua missão sublime. Esta foi a oração cantada na Ave Maria que nós conhecemos, transcrita ou psicografada por Francisco Cândido Xavier. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar alguns nomes de mulheres, alguns nomes. Os mais famosos são a Ruth, Judite, Esther. Essas têm livros escritos no Antigo Testamento. José fica sabendo também, através de um mensageiro de luz, que ele ia ser pai. Né? Passado algum tempo, Jesus já tinha completado seus 12 anos, e de repente, quando eles foram passar a Páscoa em Jerusalém, Jesus, na volta, se desgarra da caravana principal.
E a mãe Maria fica preocupadíssima com José e sai à procura do menino de uma caravana na outra, e nada de encontrar o garoto. Resolveram voltar para Jerusalém. Depois de alguns dias, encontra o menino sentado no meio dos doutores da lei, discutindo os temas do Antigo Testamento. E eles ficavam encantados com a sabedoria daquele menino. E Maria pergunta para ele: filho, onde você estava? Por que fizeste isso com a gente? Não, vamos imaginar que você vai para a praia aqui, qualquer praia no Réveillon, e o seu menino se perdeu ali no meio da praia, no meio de uma multidão. Como é que fica o coração de uma mãe que perde um filho? Ela ficou simplesmente desesperada. E ela perguntou: por que fizeste isso conosco? Sabe qual foi a resposta do garoto de 12 anos? O que ele respondeu? Mulher, por que me procuráveis? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? Se eu te desse uma resposta dessa hoje, você ia dar um puxãozinho de orelha, eu tapa. Onde você viu falar desse jeito com a mãe? Ela preocupada do jeito que estava. Mas era a formação do homem há poucos mil anos atrás. Eu não estou falando de 2023, não. Parece uma resposta dura, não parece? Mas era a forma com que os homens tratavam as mulheres. E Jesus era 12 anos, ele estava ainda em formação. Quando Jesus deixa a casa materna, ele foi morar em Cafarnaum, onde ele começou às margens do lago Genezaré a montar a equipe dos 12 discípulos dele. Né? E eles foram convidados para uma boda que ficava numa cidade próxima, chamada cidade de Caná. Num determinado instante, eu acho que Maria de Nazaré era uma das anfitriões da festa. Num determinado instante, Maria chega para o filho e fala: filho, eles não têm mais vinho. Ele respondeu simplesmente: e aí, o que eu tenho com isso? Ela pergunta: Senhora, por que intercedes tu por eles? Minha hora não é chegada. E a intercessão de Maria disse às pessoas que estavam servindo: fazei tudo o que eles vos mandaram. Jesus se sentiu encurralado e não teve outra alternativa senão iniciar de público as coisas que ele veio fazer. E ele transforma a água em vinho. Quem percebeu essa transformação? Foram os convidados que tomaram o vinho mais gostoso? Ou foram aqueles que preencheram as jarras com água? Servir ainda era a melhor lição. Quando João Batista foi preso, Jesus resolveu ir para a Hebreia. Ele estava na Judéia, mas para ir do sul da Judéia para a Hebreia, ele tinha que passar no território da Samaria. Um calor. Ele quis ir para lá para se proteger e proteger os homens que estavam com ele. Meio-dia, um calor terrível, Jesus se encontra na cidade de Sicar, à beira do poço de Jacó. É meio-dia, essa hora nenhuma mulher sairia de casa para buscar água no poço. Mas Jesus fica pacientemente porque ele estava esperando uma mulher. E essa mulher, uma samaritana, vem buscar água. E Jesus pede a ela: mulher, dá-me de beber. A mulher olha para ele: você sendo judeu, praticamente quase inimigo do meu povo, você vem pedir para mim a água? Você não tem como tirar água. Jesus responde para ela: mulher, se você soubesse quem é que está pedindo água, você é que pediria água para ele. Porque a água que você bebe vai dar sede outra vez. Mas a água que eu vou dar, essa água, nunca mais você vai ter sede. E a mulher ficou estarrecida. Ele falou: vai chamar o teu marido para a gente continuar essa conversa. Ela falou: eu não posso. Como não pode? Você já teve 4, esse é o 5º, nenhum foi seu marido de verdade. Era por isso que ela ia buscar água ao meio-dia. Porque ela não podia ser vista com outras mulheres. E muito menos em companhia de uma conversa estranha com um judeu. Durante o assunto, fala: mas como? Nossos pais adoram
a Deus no Monte Gerazim. Aponta para o monte lá onde ele estava, na Samaria. E Jesus, vocês adoram a Deus lá em Jerusalém, no Templo de Salomão. Jesus falou, é verdade. Mas crê, mulher, está chegada a hora em que nós adoraremos ao Pai, não no Monte Gerazim, nem aqui em Jerusalém. Nós adoraremos a Deus no coração e espírito. Essa profecia de Jesus foi dita para quem? Por uma mulher anônima, às bordas do poço de Jericó, na cidade de Sicar. Essa mulher eu também já procurei, não sei qual é o nome dela. Mas foi ela que recebeu essa primeira grande instrução de espiritualidade. Nós vamos adorar a Deus no nosso coração e aqui na nossa cabeça. Não há necessidade de construir templos luxuosos. O Espiritismo é isso que nós estamos vendo aqui no salão. Mas, porventura, vocês já entraram na igreja Nossa Senhora da Ponte aqui em Sorocaba? Alguém já esteve em Lisboa, em Paris, em Madrid, e vê as tamanhas das construções na cidade de Toledo e tal? Os monumentos, Roma, é um negócio assim simplesmente fantástico. Não tenho como descrever para vocês. Não tenho como descrever. Tudo com ouro nas paredes e tal. E eu pergunto, nós temos que orar no vamos outro, aqui no Brasil, Aparecida do Norte. Está assim de jeito. A gente vai para trás, tem o shopping na beira da Aparecida, só comércio. As velas que estão queimando já estão, do incensário já estão caindo e já estão fabricando outra. Nós temos que adorar a Deus no coração e no nosso espírito. Não tem outra alternativa. Nós não precisamos estar em centros, em casas luxuosas, nem em templos caríssimos. Não, é só no nosso coração e na nossa mente. Essa revelação foi feita aos apóstolos, foi feita a homens, foi feita uma mulher e assim mesmo de forma anônima. Maria Salomé, nossa, não vai dar tempo, viu, gente? Eu sei que não vai dar tempo, fica para uma próxima, tá bom? Mas Maria Salomé era esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, o evangelista. Os dois irmãos um tinha 14 anos, o outro devia ter seus 16, 17. Certo dia eles entram esbaforidos dentro de casa, falam, mãe, o mestre nos convidou para fazer parte do seu reino. O povo dominado pelos romanos, ela tomou a coragem, ela teve a petulância de ir até onde Jesus estava, a certa ocasião, reunido com os 12, falou, mestre, fazei com que os meus filhos ocupem o lado direito e o lado esquerdo do seu trono quando o reino chegar. Jesus olhou espantado para ela, falou, mulher, se eles forem capazes de beber da água que eu vou tomar, do cálice que eu vou beber, eles terão essa primazia. Depois disso aí, durante 3 anos de peregrinação de Jesus, aonde quer que ele estava andando, ele escutava atrás a discussão entre os 12. Quem vai ser o maior no reino de Deus? Jesus diz para ela, se eles forem capazes de beber do cálice que eu vou beber. Quem quiser ser o maior, que seja o primeiro a servir. Certa ocasião, na casa de um fariseu, ele foi para jantar, foi recebido com festa, mas não teve a unção das mãos nem do cabelo, não deram uma água, nada. E aconteceu que uma mulher prostituta começou a ajoelhar nos pés de Jesus e com lágrimas lavava os pés de Jesus. Lavava. E os fariseus pensando com os botões dele, Jesus só tapando. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria isso aí. E Jesus responde, em determinado instante, esta mulher está salva, porque muito amou. E não era Maria de Madalena, porque Maria de Madalena, Joana de Cusa e uma outra mulher, Susana, elas foram curadas espiritualmente por Jesus. Jesus já conhecia a alma feminina e permitiu que algumas mulheres o acompanhassem nessa trajetória. Mas lá ao final, aos pés da cruz, 3 Marias apenas. Sua mãe Maria, a Maria
mãe de Tiago e de João, e Maria Madalena. O único discípulo, João Batista. Qual foi a recomendação ali nos pés da cruz? Mãe, este é teu filho, apontando para João. Claro que ele estava na cruz, não ia apontar, né? Mãe, este é o teu filho. Filho, esta é a tua mãe. Porque ele não podia deixar a mãe dele sozinha e viúva. Ela não teria como sobreviver. E João, na mesma hora, adota Maria. Vocês vejam como era na ocasião. Ele entregou a mãe para João, porque ele era o caçula dos apóstolos. Eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Né? Outra ocasião, que nós já lemos no Evangelho, só para encerrar, o grande convite à nossa reflexão, o grande convite, foi por causa de uma mulher pecadora. Ela era adúltera, não estou falando prostituta, era adulta, ela havia traído o marido. E a pena para esse tipo de crime era morte por apedrejamento. Trouxeram a mulher para Jesus só para ouvir o que o mestre ia falar. Ele falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pedras foram caindo, porque hoje, se você ainda tem essa presunção de julgar alguém, começa a perceber o que está dito por Jesus. Quando nós colocamos uma pessoa no prato da balança, no outro prato nós é que nos colocamos ali. Você vai na feira, ainda tem aqueles pratos de desequilíbrio. Você põe uma quantidade de batata, tem que colocar um peso para equilibrar. Quando você está julgando alguém, você está se contrapondo. Você que está no outro prato da balança. Nós vemos os defeitos nos outros, aquele que nós trazemos enraizado de encarnações e encarnações até hoje. Marta e Maria eram duas grandes amigas de Jesus, moravam em Betânia, eram irmãs de Lázaro. Quando Lázaro morreu, mandaram avisar Jesus, foi por coisa na hora, né? Jesus já ficou sabendo, não. Jesus demorou mais de 4 dias para chegar a Betânia. Sabe o que Marta disse para ele, assim, reprimindo Jesus? Se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Qual foi a resposta que ele deu para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Nunca isso foi dito para um homem. Tá? O óvulo da viúva. A viúva colocou tudo na sacolinha, enquanto os outros deram o que tinha. Hoje nós pensamos que fazemos caridade quando doamos uma cesta básica. Quando a gente doa uma cesta básica, é porque a gente tem 2 outras dentro de casa. Ninguém dá 1 litro de óleo, só tudo que deu. Não, sempre eu tenho aquilo que reserva. Isso é benemerência. A lição é dar tudo aquilo que você tem. Nós damos, mas reservamos um pouquinho do nosso bolso. Isso é benemerência, não é caridade. Tá? Aos pés da cruz, só as mulheres e o único discípulo ficou. Todos os outros ficaram com medo. Foram formados por Jesus. Homens medrosos, ciumentos, mentirosos, invejosos. Esses eram os nossos apóstolos. E não tiveram uma palestra do Milton, do José, ou do não sei quem, não. Tiveram 3 anos de palestra junto com o próprio Jesus. Continuaram homens, porque ninguém pode mudar a nossa natureza humana. Ninguém. Nenhuma religião. A nossa natureza humana ainda está de neném que acaba de nascer, ser jogado no lixo, tem pessoas matando, assassinando, faz parte da natureza humana alguns tópicos de maldade. Mas como diz o Chico, maldade não merece ser comentada absolutamente em lugar nenhum. Que vocês tenham uma noite maravilhosa de paz. Desculpe a correria, mas realmente já deu 45 minutos e a casa tem outros trabalhos a fazer, tá bom? Já fui convidado para vir aqui uma segunda vez. Está marcado para junho. Nem me conheciam, mas já fui convidado pela segunda vez. Que me perdoe, porque eu não estou acostumado com isso aqui. A minha voz é fortíssima e eu não quero fazer vocês de surdo como eu sou surdo. Paz para vocês.
Obrigado. Eu tenho que agradecer, mas tem coisa pior para a pessoa vaidosa? Muito obrigado, viu? Muito Foi obrigado. fácil. Tranquilo, tudo bem, tudo tranquilo.